Olá, meu querido, minha querida, que bom que você está aí comigo nesse momento. Eu preferi fazer este momento de palavra com a palavra, 30 dias com a palavra de Deus aqui nesse campo hoje. Porque vamos falar de um livro muito bonito, importantíssimo na caminhada da nossa história, da história do povo de Israel. O livro de Ruth. Então, qual a razão pela qual eu escolhi esse local para fazermos esse momento da palavra com o Senhor? O vento aqui é bastante, até as folhas da minha Bíblia estão dobrando, tá? É complicado, você tem que se adequar à realidade, não é? E por esta razão eu quis vir aqui, mas temos que contar com os intempéries, o vento. E aí, qual a razão então? Ruth, nós estamos estudando desde o livro do Gênesis e vamos até o Apocalipse. Ruth vem depois de Juízes. E o que nós vimos? Vimos que o povo de Deus, ele vai, no livro de Juízes, estar guerreando. São muitas as batalhas para poder conquistar de fato a terra que o Senhor Deus prometeu a Abraão. Então, terminado o livro de Juízes, nós entramos no livro de Ruth, um livro curtinho, facílimo de fazer a leitura deste livro. Eu creio que se você se adentrar nas páginas das Sagradas Escrituras, são 4 pequenos capítulos, muito interessante. Então nós começamos este livro, no primeiro capítulo encontramos os personagens principais. Quem estão ali? Bem, no tempo dos juízes, em que governavam os juízes, uma fome assola o país. Veja que nós apontávamos 3 grandes dificuldades lá no início da caminhada do povo de Israel. O primeiro deles era a fome. E é Deus, na sua bondade, que vem prover o alimento para o povo. O segundo, a sede. E o terceiro, as guerras, os conflitos. Bem, terminado o conflito, o que nós encontramos? Encontramos o povo, não é? Cada um na sua tribo, mas a fome, ela vai sempre imperar. Se você for à Palestina, você irá perceber uma terra insípida. Nós temos deserto. É claro que a inteligência, a sagacidade do homem vai ensiná-lo a conviver com estas realidades. E aí nós então estamos em Belém, o povo de Ruth vai instalar-se em Belém. E aí o que temos de interessante aqui? Bem, Elimeleque é o esposo de Noemi. Noemi é aquela mulher que, esposada com este homem, tem 2 filhos. Um se chama Maalon e o outro Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. E eles saíram devido à fome ali da sua terrinha. Uma pequena porção de terra dada a eles em herança. E então, devido à fome, eles saem do campo que pertenciam a eles e vão para uma terra estranha. Vão para onde? Para os campos de Moabe. E ali eles vão residir. E os 2 filhos de Ruth, ou seja, de Noemi, se casam. Maalon e Quelion se casam. Um com Orfa e o outro com Ruth. Permanecem lá 10 anos. Interessante que morre o esposo de Noemi, morre o esposo de Ruth e morre também o esposo de Orfa. As 3 viúvas. Depois de um tempo, elas se preparam para irem
de volta para sua terra. Porque ficam sabendo, olha, lá começou novamente a prosperidade. O pão está sendo dado com fartura. Então elas partem de volta para casa. Bem, já não é mais a casa delas. Na verdade, ficaram praticamente 20 anos fora de casa, daquela terra. E aí, como ganhar o pão? Mas um dado importante e bonito no primeiro capítulo nos chama a atenção, que ela convida as duas, não é, as duas noras, a irem para a casa dos pais. Orfa decide partir, voltar para os seus. Ruth, porém, insiste: para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também a minha. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ruth insiste com ela e vai para Belém. E aí, por esta razão é que aqui eu escolhi este campo, porque Ruth, e aqui acabaram de fazer a colheita, e eu fiz questão de catar aqui algumas espigas, não é? Ruth vai respigar, enquanto os colhedores vão à frente, e obviamente que vão colhendo a ermo, não é? E aqui é claro que a máquina colheu, e é por esta razão que se nós viéssemos aqui respigar, ou catar as espigas que ficam para trás, nós iríamos fazer uma excelente colheita, aqui em apenas 2 minutos. Da mesma forma o trigo. E Ruth vai respigar no campo de um homem chamado Boz. Boz é quase que parente de Noemi, ou seja, do esposo de Noemi. Então, como ela é viúva e tem a nora junto com ela, e Boz é parente, é Boz um dos parentes mais próximos. Então, ou ele vai desposar-se, vai se casar, se ele não é casado, com Noemi, ou vai se casar com Ruth. Porém, Noemi seguramente já é idosa, e ela dá preferência então à nora. E é interessante que Ruth vai respigar e Boz tem uma afeição grandiosa por esta jovem. A jovem respigou o dia todo e voltou para casa com um pequeno feixe do que ela havia respigado. E aí ela diz para Noemi que ela foi muito bem tratada por Boz. E Noemi então lhe dá um conselho: volte amanhã, trabalhe a semana inteira, mas esteja sempre junto com as servas de Boz. E é interessante que a história, o padre quer que você continue lendo para saber que desfecho teve. E finalizo dizendo a você, meu querido, minha querida, que aqui começa uma genealogia importantíssima. Vale a pena retomá-la. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Ram. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz. E Boz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Esta mesma genealogia, nós vamos encontrá-la lá no livro de Mateus. Vamos fazer uma ponte com o Novo Testamento. Então, Ruth, uma mulher moabita, uma mulher estrangeira. Deus, o Senhor nosso, não faz acepção de pessoas. Ele nos quer a serviço.
e ao mesmo tempo preservando a nossa dignidade de pessoa humana. Sejamos capazes de interpretar a história e ao mesmo tempo valorizar as pessoas que caminham conosco, valorizando também aquilo que ela faz. Uma mulher de dignidade e respigadeira. Uma das mulheres que são exaltadas também com louvores nas Sagradas Escrituras. Que a bondade do Senhor repouse sobre mim, sobre você, para que nós continuemos a compreender as Sagradas Escrituras. E finalizo orando. O meu Deus será o vosso Deus. O meu povo será o seu povo. Na fidelidade ao Senhor, que Ele nos ajude sempre a compreender as sagradas palavras e que nós continuemos, irmãos e irmãs, a partilhar os campos com todos aqueles que passam fome. Deus nos abençoe.